Quais são os ensinamentos que podemos extrair dos milagres e prodígios feitos por Deus através do ministério de Eliseu? Quais são as implicações, fatos ocorridos no passado, mas que podemos abordar e tratar hoje para os nossos dias? Será que aqueles fatos, aqueles ocorridos, existem ensinamentos pertinentes para os nossos dias? Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudar a lição 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD, que tem como tema o Ministério de Eliseu, fazendo parte nesse trimestre com a grande temática envolvendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Também informo que o slide que eu vou utilizar nesta apresentação está disponível e o link consta na descrição do vídeo. Também no link na descrição do vídeo existe conteúdos adicionais no canal do Telegram. Lá, além dos slides, podcast, conteúdos em áudio, alguns outros subsídios, também temos nosso chat de voz todo sábado às 21 horas, sempre com um convidado especial. Portanto, fica o convite e aguardo também você por lá. Vamos para a nossa aula. Bem, nesta lição 7, em que tratamos sobre o ministério de Eliseu, devo aqui apresentar para vocês alguns aspectos iniciais. Primeiro deles, o texto áudio que diz o seguinte, em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deita água sobre as mãos de Elias. Verdade prática diz o seguinte: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Temos leituras diárias que envolvem textos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para que possa também subsidiar aqui algumas reflexões que podemos extrair. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, depois no versículo 9 até o 11, posteriormente também no mesmo capítulo, do versículo 14 ao 18, e depois capítulo 4, do versículo 1 ao 7, e posteriormente também no mesmo capítulo, versículo 38 ao 41. Ou seja, temos textos aqui no capítulo 3 e no capítulo 4. Recomendo que pelo menos faça a leitura desses dois capítulos na totalidade, para que você possa ter um contexto, vamos dizer assim, mais adequado para a lição bíblica, certo? A nossa introdução tem como objetivo geral o seguinte: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Os objetivos específicos tratam do seguinte: evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Serepta, e também sinalizar o ato de fé de Eliseu. Já no nosso tópico 1 da nossa lição bíblica, temos Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Quero aqui trazer um pequeno trecho da própria lição bíblica e vamos aqui fazer umas pequenas análises a respeito também desse fato. Quem são estes reis? A própria lição bíblica apresenta quem são estes indivíduos. Vamos aqui observar na apresentação quais são eles. Primeiro é Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Então temos um rei que era mau aos olhos do Senhor. Também temos Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca. Então já temos aqui, dentro do ambiente de Israel e Judá, reis com comportamentos diversos. E também em razão de promover ele, no caso, a adoração ao verdadeiro Deus. E também, por último, o rei de Edom. E por que eles entraram em guerra? Houve uma manifestação, uma rebelião dos moabitas em virtude da alta carga tributária que existia em Israel. Uma questão que poderia ser, digamos, considerar emblemática quanto ao governo de uma nação, que é a área tributária, os tributos que eram altos, e nós já vimos isso em lições anteriores, era alto não apenas para os moabitas, era alto para o povo em geral.
mas aquele grupo específico se rebelou. Aí, esses outros 3 reis se juntaram e foram fazer frente a esta questão. Aí surge a figura de Eliseu, que ele foi instigado a ser consultado para poder revelar, ou entender o que Deus estava planejando que viesse a ocorrer no futuro. Perceba que essa ideia de sempre procurar alguém para que pudesse ser uma espécie de oráculo, de tentar indicar o que vai acontecer no futuro, ou qual é a ideia de Deus, era algo muito comum naquele contexto, inclusive entre povos pagãos. Então não era algo exclusivo dentro do ambiente de Israel, de Judá. Não, era algo comum dentro do contexto do mundo antigo, certo? Também temos algo interessante em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 18, que fala sobre a primeira manifestação das que vamos tratar aqui nessa lição bíblica, de Eliseu. A primeira foi o seguinte, diz lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Na lição específica, a ênfase que o comentarista da lição bíblica dá é a respeito dessa manifestação do milagre de encher de água sem ser por intermédio da chuva. Só que o próprio texto bíblico fala que, além de fazer isso, que é um milagre obviamente extraordinário, também teve o milagre ou a provisão de Deus em entregar os moabitas. Ou seja, nesta batalha, nesta guerra, o povo de Deus, juntamente com o rei de Edom, prevaleceu sobre os moabitas. Portanto, Deus, em vários momentos, ele faz isso, Às vezes de Jesus também, inclusive. As pessoas pensam que Deus está limitado a um certo aspecto ou que pode fazer apenas algo. E ele vai além daquilo que já é muita coisa. Mas ele consegue ir sempre além. Obviamente, Deus, onipotente, tem todo o poder, faz do jeito que quiser. Mas essa questão que era importante para o povo, Deus resolveu. Ele antecipou que aquele povo seria, vamos dizer, derrotado em virtude da intervenção não apenas humana daqueles reis, mas também do próprio interesse divino por trás. Já no tópico 2 da nossa lição bíblica, e aqui eu peço para você ter bastante atenção, porque vamos extrair aqui algumas informações bem úteis, bem relevantes para a sua aula de escola bíblica dominical, que certamente vai servir de subsídio. É tratando sobre a Eliseu aumenta o azeite da viúva, um milagre aí que certamente grande parte dos seus alunos, você obviamente, deve ter um grande conhecimento ou lembrar desse fato. Aqui a gente vai se atentar sobre algumas coisas que ficam entre as entrelinhas do texto bíblico, que podem não passar percebido inicialmente por um leitor aí, talvez que faça uma leitura mais corrida, mais rápida, que não se atenta para um estudo mais específico. Percebe-se então que o contexto em que aquela viúva estava inserido era de descaso total. Quando eu falo descaso total, é porque ela estava à margem da sociedade, em vista que o marido dela tinha falecido e que ela tinha dívidas. E não tinha também, inclusive, suprimentos para subsistência, algo básico, ter o que comer. Sabendo disso, e naquele contexto em específico, onde não existia sistemas, vamos dizer, formais como assistência social, governamental, uma espécie de bolsa, alguma coisa para as pessoas mais pobres, isso não existia. Bem verdade que no contexto dentro do povo de Deus existiam alguns mecanismos de proteção social, mas não se assemelha ao que talvez existe em grande parte hoje do mundo, pelo menos ocidental, levando aqui inclusive em conta o próprio Brasil.
diante disso, ela tinha risco de perder algo que era muito importante à vista dela, os próprios filhos, que seriam entregues como escravos. E isso, imagina só o impacto para a mãe: perdeu o esposo, que é um impacto significativo, e correu o risco de perder os filhos em virtude da dívida que ela tinha. Dívida ela, inclusive, que herdou do próprio marido falecido. Então, dado esse contexto, imagina só como devia estar o coração daquela mulher, daquela mãe, dada todas essas circunstâncias. Contudo, ela tem um encontro com Eliseu. E Eliseu, ele chega ao falar com ela, e podemos extrair aqui alguns ensinamentos. E vamos aqui para eles. O primeiro deles: Deus começou a operar na vida daquela viúva, daquela mulher, a partir do encontro inicial com Eliseu. Então, já teve uma providência divina desse encontro de ambos. Ao seguir as orientações iniciais propostas pelo próprio Eliseu, ela também já estava dando margem para a operação divina na vida dela. Além disso, também temos que ela foi conseguir vasos emprestados, e o próprio texto bíblico diz que não foram poucos. Ou seja, o contrário de não foi poucos é porque foram muitos vasos. E aqui eu quero fazer uma ênfase. Ela, por ter conseguido esses vasos emprestados, já é também um agir de Deus. É bem verdade que algumas pessoas se prontificam a emprestar, mas será que esses vizinhos a qual ela estava inserida talvez teriam uma condição natural de emprestar esses vasos? Não sei. Mas Deus proveu que estes vizinhos entregaram estes vasos para essa mulher. Então, isso é um elemento importante. O conseguir emprestado já é uma bênção. Isso é importante, né? Às vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma necessidade, não tem um objeto, não tem um item, e às vezes recorre a alguém emprestado. E isso já é uma certa bênção. Não é seu, não é sua posse, beleza, mas só em você ter acesso àquele material, acesso àquele conteúdo, acesso àquele objeto, isso tende a ser muito significativo. Ela conseguiu isso. Obviamente, a bênção não era ter o vaso vazio. A gente vai chegar já, né, nesse contexto. E aí sim, com esses vasos que ela conseguiu emprestado, possibilitou o quê? Conseguir vender o azeite, porque eles foram cheios. Deus proporcionou que enchesse aqueles azeites ao ponto de faltar vaso, né? Foi enchendo os vasos até faltar vasos. Acabou os vasos, o azeite parou aí de jorrar, vamos dizer assim. E aí teve também um aspecto bem interessante. Deus proporcionou a bênção para aquela mulher, para aquela família, e mesmo ele proporcionando a bênção, que era aquele azeite, e o azeite era um material importante, tinha valor naquele ambiente, tem valor de hoje e muito mais naquele período, porque servia não apenas para eventualmente alimentação, mas também para iluminação e outros fatores mais. Então, dado esse contexto, Deus proporcionou a ferramenta de ganho para aquela mulher. Deus poderia ter entregue dinheiro para aquela mulher para que ela pudesse pagar as dívidas. Poderia? Poderia tranquilamente. Mas Deus deu o meio para que aquela mulher conseguisse a subsistência. E ela teve que fazer algo, ela teve que ter a iniciativa de vender. Isso não quer dizer que o milagre de Deus foi incompleto. Não, o milagre de Deus foi perfeito, foi completo. Mas Deus condicionou ainda mais uma atitude daquela mulher. Teve as atitudes iniciais e também teve a atitude posterior ao recebimento da bênção. Quantos de nós recebemos bênçãos de Deus, mas que essa bênção de Deus ela não está, digamos, totalmente pronta? Eu preciso complementar, eu preciso agir de alguma forma para poder absorver e extrair o melhor que Deus tem me dado. Perceba que essa completude que eu estou falando não é que Deus foi falho na entrega do milagre. Não, não é isso. É que Deus requer que nós possamos dar um passo a mais, fazer um complemento. Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. Aquilo ali é para o nosso próprio benefício. O caso dessa mulher viúva, ela recebeu o azeite. A multiplicação desse azeite foi um grande milagre. E Deus deixou na mão dela a ferramenta para que ela pudesse ter o ganho financeiro, de pagar as contas e inclusive sobrar
para gastos e eventualmente necessidades posteriores. Portanto, temos aqui já um ensinamento bem interessante. Mas não vamos parar por aqui. Também podemos extrair aqui mais 3 concepções importantes. Primeiro delas, Deus opera extraordinariamente e também no não extraordinário. Por que eu quero colocar desse termo? A multiplicação do azeite, você provavelmente vai encaixar isso como algo extraordinário. Perfeito. Agora, Deus operou também no não extraordinário. Quando ela foi pedir os vasos emprestados, Deus operou naquele momento. Deus também operou no momento em que ela teve a iniciativa de obedecer a Eliseu. Perceba que isso aí é o agir de Deus na vida daquela mulher. Também, quando ela recebe esse milagre, a multiplicação do azeite, os vasos cheios de azeite, e ela vai ter a atitude de vender. Também Deus proporcionou e atuou no que aparentemente para a grande maioria seria não extraordinário. Por quê? Ela conseguiu vender. Ela poderia não vender, mas ela teve clientes ou teve pessoas que estavam interessadas e ela vendeu este azeite. Portanto, Deus operou de ponta a ponta no processo. Aquilo que eu falei de Deus, de requerer que a pessoa tenha um passo, tenha uma atitude, perfeito, mas isso não quer dizer que o resultado ou o ambiente criado, Deus também não tem operado. Deus operou de ponta a ponta. Deus operou no extraordinário e também naquilo que eventualmente a grande maioria vai pensar que é o não extraordinário. Outra questão também que quero apresentar é que o profeta Eliseu orientou fechar a porta antes de fazer o milagre, o que poderia indicar, na minha concepção, indica fortemente que aquele milagre, aquele prodígio, aquela maravilha deveria ficar restrito inicialmente dentro do seio familiar, dentro daquele ambiente. E aí, mais uma vez, enxergamos que Deus opera de formas distintas na concepção humana. Quanto a Elias, teve atitudes que foram feitas, digamos, manifestações populares, manifestações ao grande público das maravilhas e do poder de Deus, obviamente com um propósito específico. Neste ambiente aqui, o propósito, o objetivo, atender aquela mulher, aquela necessidade daquela mulher, mas não foi inicialmente expor isso, pelo menos de forma não momentânea ou de forma instantânea, para as pessoas em volta, ou até mesmo aqueles vizinhos. Perceba então que Deus não está preso a mecanismos ou formas de atuação. Deus pode operar no seio privado e Deus pode operar no seio público. Alguns milagres vão ficar claramente evidentes, outros vai ficar restrito a um grupo específico. E isso é uma maravilha, porque Deus pode operar das mais diversas formas. Uma outra questão também que eu quero colocar, coloquei até específica aqui no texto, Deus opera milagres e maravilhas em meio a multidões e também em círculos bastante privados. Deus, ele pode fazer da forma que quiser e do jeito que ele quiser. Isso talvez para alguns pode parecer muito, talvez clichê, mas essa é a verdade, então não posso desconsiderar e reforçar isso, né? Isso é um elemento importante que extraímos aqui nesse próprio trecho e contexto bíblico a qual estamos analisando. Já no tópico 3 da nossa lição bíblica, a morte que havia na panela. Temos 3 versículos bíblicos que se encontram em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 39 ao 41, que quero ler com você e fazemos aqui também uma pequena reflexão. Eliseu convida uma pessoa para que pudesse fazer uma refeição. E ele, essa pessoa que foi incumbida de fazer a refeição, ele foi ao campo. E aqui o texto bíblico vai tratar um pouco sobre isso. Diz assim, um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu-os deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Versículo 40. E sim, essa trepadeira, aqui eu estou lendo a tradução NVI, é importante falar. Em outros fala que é
um alimento chamado brabo, né? Ou talvez quem é do Nordeste vai saber um pouco mais sobre isso, né? Chama de macaxeira braba, né? É um tipo de macaxeira de mandioca que não presta para a alimentação humana, porque pode fazer muito mal. Mas para alguns animais é possível, eventualmente, como é feito o tratamento, deles poderem se alimentar. Então, basicamente é um alimento que poderia ser muito nocivo, venenoso para uma pessoa. Então é isso que esse texto está querendo colocar, tá certo? Aí o versículo 40 diz o seguinte: o ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Lógico, né? Todo aquele alimento, aquele caldeirão imenso, talvez vamos pensar assim, né? Um ensopado, estava comprometido. E isso, obviamente, seria uma tristeza pelo menos, né? Porque aquela refeição, aquele esforço teria ficado aí pelo caminho e eles estariam fazendo um jejum aí que talvez inicialmente não estavam planejando, certo? Mas o versículo 41 diz o seguinte: então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Que milagre! Porque o colocar da farinha, em nenhum momento, do ponto de vista científico, vai permitir que aquele alimento que estava perigoso, venenoso, que poderia trazer um mal para aquelas pessoas, que viesse a ficar bom só porque acrescentou farinha. Não. A farinha não teve nenhum elemento medicinal, vamos dizer assim, de cortar o efeito, mas sim a intervenção divina. Mas perceba que Eliseu utilizou-se do instrumento da farinha, fazendo uma espécie de ponto de contato apenas, mas não mais do que isso. E aqui eu quero fazer um rápido parêntese, abrir um parêntese, porque alguns pegam esses contextos que estão inseridos no Antigo Testamento, principalmente eu falo aqui no nosso contexto atual, né? Da vivência da igreja hoje. Outras questões do Antigo Testamento principalmente, e percebe-se que em vários momentos Deus coloca elementos que, do ponto de vista humano, não faz sentido algum, porque eles não contribuem nada para a manifestação do milagre, do prodígio. Mas Deus quis que fosse desse jeito. Então, tudo bem. Isso é o melhor, isso é o perfeito. Não estou aqui para questionar Deus quanto a isso. A questão que eu coloco é que, no contexto do Novo Testamento, isso é muito menor de ocorrer, tá certo? E também no tempo da igreja hoje, não faz muito sentido estas questões. Não estou querendo dizer que Deus não pode operar dessa forma. Não estou querendo dizer isso. Mas muitos utilizam desses instrumentos para que possam trazer elementos que condicionem a fé de uma pessoa, não apenas a crer em Deus que ele pode operar, mas que também a pessoa precisa fazer algo, que esse algo possa provocar algo em Deus. E aí corremos em sérios riscos, porque não existe uma pessoa que, por fazer coisa boa, vai garantir receber coisa boa. E que pessoas que fazem coisas mais vai ter a garantia que vai receber uma devolutiva, né? Ou um tratamento mal, equivocado, ruim, ou passar por perrengues, por problemas. Então, só queria colocar esse texto, esse contexto, na verdade, para que possamos também refletir que não podemos pegar ao pé da letra essas referências, esses instrumentos e trazer isso como se fosse aplicável e atual para a igreja nos dias de hoje. O que eu quero trazer aqui de aplicável e atual para os dias de hoje é a manifestação e a possibilidade de Deus operar milagres, tá certo? E que ele pode operar das mais diversas formas. Poderia ser utilizando a farinha, como não utilizando a farinha. Mas perceba que é muito comum no Antigo Testamento este tipo de comportamento, de associar-se ou conter outras coisas. Já no Novo Testamento, isso é bem menor. Então, só queria colocar essa questão de forma muito clara. Vamos aqui agora para as nossas considerações finais. Primeiro, Deus é poderoso e usa seus filhos para a realização de milagres. Perfeito. Desde a intervenção que houve naquela guerra, naquela desavença que ocorreu e que Deus utilizou o Eliseu para informar que a batalha estaria ganha, bem como também Deus utilizou do servo Eliseu quanto à viúva, perfeitamente, e também quando houve aquela situação emblemática do alimento poder trazer um sério dano à saúde daqueles, ou até mesmo, eventualmente, a morte daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, inclusive, alertaram, a morte na panela. Aquilo não me parece ser uma
uma afirmação enfática aplicada assim desnecessariamente, mas sim que poderia eventualmente estar ocorrendo aquilo. A segunda afirmação, e aqui eu quero fazer uma pequena correção, porque essas verdades que estou extraindo aqui são os principais tópicos que constam na lição bíblica como verdades essenciais. E aqui eu quero fazer uma pequena modificação no texto, mas o impacto da interpretação é gigante, é imenso. Olha o que diz aqui. Não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. É isso que está na lição bíblica. E aí eu discordo dessa parte que sempre irá intervir. Não, eu coloquei o seguinte, que poderá intervir. A minha interpretação é distinta do comentarista da nossa lição bíblica, o pastor Clayton Pomerim. Por quê? Essa condicionante de sempre, nem sempre é desse jeito. Quantas questões nós estamos passando, inclusive em virtude da questão de saúde pandêmica, né, que estamos tendo. Por quê? Pessoas boas, pessoas que são servos de Deus, pessoas que estão cumprindo o chamado de Deus, propósitos, pastores, vieram a perder suas vidas. E eles oraram, as igrejas oraram por essas pessoas. E Deus, aparentemente, se formos observar, ele não interviu. Porque a intervenção seria para o quê? Para a cura e não para a morte. A pessoa estava viva e estamos orando para aquela pessoa continuasse viva. Então, perceba, eu estou falando só um exemplo aqui no contexto, talvez que grande parte das pessoas vão conseguir se identificar melhor. Então, isso de sempre irá não é, na minha concepção, uma verdade. Mas que Deus poderá, sempre, ele tem a possibilidade. E se ele quiser, ele faz qualquer milagre, ele faz qualquer intervenção, porque ele é Deus. Mas que ele não está se condicionando, e muito menos eu vou colocar isso em relação a Deus, de obrigar a fazer algo, certo? Então, é só um contexto nesse sentido. Uma outra questão também que queria até colocar é esta aula que você está acessando. Se você chegou aqui no sábado perfeitamente, mas alguns estavam na expectativa de assistir essa aula antes. E tive alguns contos a tempos. E um deles, inclusive, eu quebrei o dedo do meu pé. Então eu ia pensar, poxa, que coisas. Ainda bem que não foi nada grave, né? Tô vivo, né? Vamos dizer assim. Mas esses fatores trabalham ou contribuem para que possamos ter problemas em nossas vidas. E não quer dizer necessariamente que Deus vai cuidar e vai intervir. Eu estou orando aqui para que eu tenha a recuperação plena e que o meu dedo fique, vamos dizer, o mais próximo do que era antes, né? A estrutura dele. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, esse não acontecer não quer dizer que Deus não seja Deus, ou que Deus não seja bom, ou que eu não seja bom, ou que eu seja ruim. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que Deus ele não interviu da forma que eu tinha interesse, que era a plena recuperação. Então, portanto, mas Deus pode intervir de forma sobrenatural, até mesmo quando um médico chega a dizer que não tem jeito, não tem forma, seja esse caso que é bem menos, vamos dizer, problemático, como outras coisas mais complexas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tá certo? Então, só queria deixar essa questão aqui que eu acho muito relevante. Outra questão também é que Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. E quando fala que coisas grandiosas, a perspectiva do comentarista, que imagino que essa é a mesma que eu estou tendo agora, é que ele está se referindo aqui a coisas grandiosas na perspectiva do homem, né? E muitas vezes, na verdade, em relação a outra pessoa, porque o milagre para mim é milagre. Para alguém pode não ser milagre, para alguém pode ser uma coisa simples, mas imagina uma pessoa que está passando por necessidade, com fome, e Deus providencia o sustento, o alimento. Para aquela pessoa que nunca passou fome, teve fartura, vamos dizer assim, ela não consegue ter uma dimensão exata do que é passar por essas extremas necessidades, certo? Passar por extrema necessidade, você pode ter apenas um vislumbre, imaginar como é, mas viver aquela pessoa que passou por aquela circunstância é algo bem diferente, tá certo? E diz o seguinte também, essa afirmação, a continuação dela. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Perceba que Deus providenciou azeite para aquela mulher e ela estava com o instrumento do milagre e ela tinha que o quê? Executar, pegar aquele azeite e fazer dinheiro para poder pagar as dívidas e, obviamente, ter o seu sustento.
A última afirmação que eu queria também apresentar: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Aí sim, Deus tem a expectativa que venhamos a ter fé. Perceba que aquela mulher de Sarepta, ou acha esse milagre algo muito interessante, muitos ensinamentos, é que ela teve fé. Teve fé que poderia acontecer algo. Ela seguiu a orientação de Eliseu. Ela poderia simplesmente negar-se e não fazer nada daquilo. Mas a cada passo que ela dava, ela estava depositando o quê? Confiança, fé, que algo poderia vir a ocorrer. E, de fato, ocorreu, e ocorreu de forma muito positiva para ela e sua família, tá certo? Imagino que esses ensinamentos tenham sido bastante proveitosos para você. Podemos extrair aqui verdades imprescindíveis para a nossa vida. Portanto, se você entendeu que esse conteúdo foi relevante para você, além do like neste vídeo e que você possa se inscrever no canal e também ativar as notificações, a opção todas as notificações, recomendo que você compartilhe este vídeo com outras pessoas que podem eventualmente serem beneficiadas com esse conteúdo. Além disso, lembrando que o canal do Escola Biblicast tem conteúdo em outros formatos, em formato de podcast, e também temos o nosso chat de voz no Telegram, todo sábado às 21 horas. Se você quiser esses slides que foram utilizados na apresentação, os mesmos constam na descrição deste vídeo. Aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!